de São Paulo e de Franca, Grupo Verdejar. E hoje a nossa convidada é Renata Moraes. Ela é pedagoga com especialidade em sustentabilidade. Há 27 anos trabalha com educação ambiental e meio ambiente. Atuando na organização... Cadê aqui o nome da organização? Climate Read. E também presidente de uma ONG no Rio de Janeiro. E ela vai conversar com a gente sobre educação ambiental. Bem-vinda, Renata, está com você. Muito obrigada, queria agradecer o convite, a indicação da Mariane, né, o convite. Queria agradecer a todas que aceitaram, né, da Elaíse, a Lu, né, que me ajudou muito, né, a gente preparar esse momento especial. Queria agradecer aos adolescentes que estão aqui da ONG, parabéns, muito obrigado. Queria agradecer também especialmente alguns líderes da realidade climática, como a Denise, a Elane, que eu vi aqui também, o Bruno Lima. Por enquanto são esses que eu estou vendo, mas de repente está faltando aqui, já tem tanta gente aqui, de repente esqueci de alguém, mas queria agradecer a essas pessoas. E é isso, gente. Eu queria falar um pouco para vocês. Hoje eu vou misturar um pouco 3 assuntos. Queria misturar o assunto de educação, de mulheres e de alfabetização climática, né? E eu queria fazer isso com o apoio de um slide, uma apresentação de slide, que eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que, por mais que a gente possa aqui ficar batendo um papo, eu acho que as imagens, elas ajudam muito a gente, né, a acompanhar e a vocês também a acompanharem e conhecerem o trabalho que a gente faz, tá bom? Então, vou pedir aqui, eu ainda... Elaíse, eu preciso que você me autorize a compartilhar minha tela. Ok. Oi? Vamos ver. Isso. Estamos aqui. Então, vamos lá. Bom, então, todos estão vendo? Tá dando para ver? Bom, então, como a Luciana me mostrou, né? Eu sou pedagoga, eu trabalho com meio ambiente, educação há 27 anos, né? E eu já passei desde assim, trabalhando com crianças em creches, trabalhei muito tempo supervisionando, né? Fazendo a supervisão em creche, em escolas, como também capitaneando para movimentos estudantis, fazendo movimentos ambientais, trabalhando com professoras, que é uma área que eu amo fazer, dando palestras, tanto nacionalmente como internacionalmente. Já trabalhei embarcada, já trabalhei em cima de gasoduto, abaixo de linha de transmissão, já rodei o Brasil praticamente todo com programas de educação ambiental. E hoje em dia eu faço parte de uma rede que é muito interessante, que se chama Climate Reality Project. Ela foi lançada... Sim? Só um minutinho, está aparecendo só a tela do screen por cima da apresentação. Ixi, não sei se você está vendo da seleção do que você vai compartilhar, essa tela está aparecendo para nós aqui. Peraí. Não entendi o que está acontecendo. Deixa eu ver se... Não. Clica no share, vamos ver se aparece agora direito. Naquela hora estava aparecendo ela de fundo e a outra por cima. Estava umas... vamos de novo. As coisas do PowerPoint e do Zoom. Vamos abrir tudo de novo. Quem sabe agora vai dar certo. Bom, vamos nós de novo. Vamos ver se assim vai. Vocês estão vendo uma só?
Eu continuo vendo a tela da seleção. Estou vendo todas as suas telas, seus Excel, Word, Excel, tudo. Ô, Renata, é só colocar no PowerPoint em apresentação de imagem, naquele videozinho lá embaixo. Aí vai ficar a tela cheia. Acho que daí já resolve. Dá certo isso. Sim, mas aqui o ingresso está aparecendo. Eita. Gente. Bom, vou tentar a última vez. Se não conseguir, a gente vai sem PowerPoint. Nada muda para vocês? Agora sim. Para mim está aparecendo tela então cheia. Então tá bom. Então, gente, eu faço parte, né, dessa rede chamada Climate Reality Project, pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, que começou a partir de um filme que ele lançou junto com um livro chamado Uma Verdade Inconveniente, que falava sobre a mudança climática. E a partir dessa divulgação desse filme, desse livro, ele começou a fazer vários treinamentos pelos Estados Unidos. Já tem alguns anos, isso foi em 2006, líderes climáticos pelo mundo. Ele já fez esse treinamento para muitas pessoas. Mas o mais interessante é que esse treinamento ele é um pouquinho diferente. Esse treinamento, depois que você passa por ele, você começa a fazer parte de uma rede com essas 21 mil pessoas. E é um pouco disso que a gente vai falar. E hoje eu quis trazer a maneira que o Gore dá esse treinamento, que é muito única e que eu gosto muito porque, como pedagoga, ele faz parte de 3 perguntas, que é: precisamos mudar, podemos mudar e se vamos mudar. E eu estou muito feliz que tenha adolescentes e jovens adultos aqui nessa sala, porque dou acesso a ela, né? A gente tem feito. Então, a primeira parte é se precisa mudar. É que o gás carbônico, como a gente está lançando agora. E com isso, a gente vem aquecendo o planeta cada vez mais. E você pode perguntar para mim assim, tá, e eu com isso? Adolescentes, normalmente, são de carbono sendo jogado na atmosfera, e se a gente continua, esse aumento da temperatura vai mudar o clima, né? E aí, bom, ok, e o que significa isso? O que significa mudar o clima? Significa muito calor, significa muitas chuvas com uma frequência menor, ou seja, né, não demora tanto tempo para chover uma chuva forte, uma chuva tão forte de novo. E o interessante é que, mesmo que chova muito num lugar, um outro lugar fica muito seco. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, lugares encharcados e lugares com seca. E São Paulo tem sofrido muito com falta d'água. O que acontece também é que a umidade ela fica muito baixa. Então, principalmente nos lugares onde já tem problemas, né, com baixa umidade, tipo Brasília, as pessoas começam a ficar com muito mais alergias e sofrer muito mais problemas respiratórios. Isso soma-se à poluição, que além de custar muito dinheiro para resolver por dia, né, assim, mata 4 milhões de pessoas por ano. E existe uma correlação que está sendo estudada na qual se correlaciona ao aumento da poluição ou cidades muito poluídas e a propagação do Covid-19, por exemplo.
Ainda está em estudo, mas a gente coloca. E um aumento das doenças, né, como tropicais, como dengue, chikungunya, e a gente tem aí, né, essas pandemias e esses vírus e essas doenças transmissíveis aumentando cada vez mais. Então, os impactos climáticos, eles afetam a todos, mas de maneira desigual. É um pouco do que a gente escutou nessa pandemia também, que estava todo mundo, né? Assim, não sei se vocês escutaram isso, assim, estamos todos na mesma tempestade, mas os barcos são diferentes, estamos todos em barquinhos diferentes. E aqui é onde a gente tem um encontro com a questão feminina, né? As mulheres, elas acabam sendo mais sobrecarregadas pela mudança climática. Primeiro, porque muitas das mulheres, né, e principalmente mulheres negras e mulheres pobres, né, assim, de uma maneira geral, elas dependem muito mais do meio ambiente. É inegável acreditar que se a gente tem uma seca em algum lugar onde as pessoas dependem daquele habitat para viver, essas pessoas vão sofrer mais, vão ser mais atingidas, vão ser mais impactadas com essa questão climática. Então, seja por seca, seja por desmatamento, seja pelo alagamento, todas essas questões que o clima vai interferir e vai impactar, as mulheres acabam sofrendo mais. Para dar um dado para vocês, né, eu quis trazer essa foto aqui que tem as mulheres em Gana, e só o fato de conseguirem diminuir a quantidade, o tempo entre buscar a água em 15 minutos aumentou a ida das meninas para a escola. Então, assim, só de diminuir esse tempo de procura e de busca de água que elas têm que fazer todos os dias, principalmente ajudando as mães, isso acabou levando as meninas de volta para as escolas, quer dizer, aumentando o tempo delas nas escolas também. E uma outra coisa que acontece que impacta muito a questão das mulheres é que durante os conflitos, né, e as migrações climáticas, as mulheres enfrentam maior violência doméstica, intimidação sexual, tráfico de seres humanos e estupro. Ou seja, em todas as horas que a gente tem, né, essas questões e as questões climáticas durante, principalmente durante os eventos climáticos extremos, como tufões, esses alagamentos, as migrações, acabam que as mulheres são prejudicadas, para dizer o mínimo. Então, assim, se a gente volta à pergunta inicial, será que a gente precisa, né, fazer alguma coisa, né, precisa lutar contra essa questão climática? A gente precisa. Mas a outra pergunta que a gente tem é se a gente pode. Né? Será que a gente pode mudar? Se a gente precisa mudar, a gente precisa. Mas será que a gente pode? E existem soluções, eu posso dizer para vocês com muita clareza que a gente pode sim, a gente pode mudar isso. Né? E a gente vem mudando isso. Só que as soluções, elas passam por pessoas e passam por escolhas. Então, em termos de tecnologia, a energia eólica, como vocês devem saber, ela vem crescendo muito, já é a segunda matriz energética do Brasil. A energia solar, ela também vem crescendo a cada ano, e já está 82% mais barata que em 2010. Né? Daqui a muito pouco tempo, cada um de nós vai ter, né, uma mochila, uma bolsa, tudo que tenha. E, obviamente, a gente começa a ser invadido, né, no bom sentido, de muitas coisas elétricas. Né? Então, aqui no Rio a gente tem o VLT, tem skate elétrico, tem patinete elétrico, tem esse negócio que parece um ventilador elétrico, o air wheel, tem carro elétrico, ônibus elétrico, motocicletas elétricas. Então, assim, em termos de tecnologia, né, isso vai vir, né, o ônibus elétrico, isso vai vir muito forte, já vem, e tá, cada dia que passa a gente tem essa melhoria. E no caso do Brasil, onde a gente tem uma energia, a gente tem bastante energia renovável, né? A gente tem um bom percentual de energia renovável,
a gente sofre hoje em dia, hoje especificamente, muito com a questão do desmatamento. O desmatamento ele acaba por uma série de questões produzindo muito gases de efeito estufa, e a gente pode afirmar que plantar árvores é um excelente negócio, entre outras coisas que a gente pode fazer. Bom, o importante dizer também é que as pessoas, quando elas começam a entender que isso, que a mudança climática, que lutar contra a crise climática é importante, elas começam a fazer várias manifestações e a chamar a atenção dos governos. E a exigir que o governo mude ou que adote políticas públicas interessantes e que sejam a favor dessa questão. A gente viu, principalmente no ano passado, a Amazônia ganhou o mundo mais uma vez pela questão das queimadas. Então, toda vez que a gente tem uma manifestação em que tem coisas acontecendo e que as pessoas se colocam e que todos juntos se unem por esse tema, a gente vê que a gente consegue mudar muitas coisas. Então, a gente pode mudar? Podemos mudar. Agora, será que a gente vai mudar? E aqui eu quero trazer a questão das escolas, né, da educação. Cada vez mais, para mim, faz muito sentido a gente falar para outras pessoas, falar para além que a gente gosta de chamar de convertido, né? Para além das pessoas que já sabem do assunto. Então, a gente costuma dizer nas escolas que a gente precisa falar de clima, né, como se não houvesse amanhã. Né? E eu gosto muito quando a Greta traz a questão de que a gente precisa agir como se a nossa casa estivesse pegando fogo, porque ela está. Então, é isso, cada oportunidade que a gente tem, a gente falar de clima, né? E aqui tem vários líderes da realidade climática, o Bruno que está aqui conosco na sala, né? Uma sala de aula, aqui tem o Caetano Scanavino numa tribo, né? o Caleb num evento, o Gabriel falando numa cervejaria em São Paulo. Então, todo lugar é lugar para falar de clima. Isso aqui é uma sala de aula aqui no Rio de Janeiro, a gente estava fazendo um jogo que se chama Mural do Clima, que é bem interessante. A gente tem produzido jogos com a ajuda deles e faz várias atividades para que eles, na verdade, se sintam não só participantes e conhecedores do tema, mas que eles se sintam engajados e tenham atividades que sejam legais, que sejam interessantes, que sejam boas de brincar. Eu adoro brincar. Então, assim, né? Aqui a gente produziu um jogo, esse jogo é um tapete gigante, ele literalmente, as crianças passam por cima dele e jogam, e aí você avança a casa, volta a casa, porque clima é um assunto que interessa desde crianças pequenas até pessoas bem experientes, digamos assim. Então, é possível falar de clima para criança de 2 anos. Né? Então, a gente tem várias atuações que a gente faz isso. Aqui vocês podem ver, a gente levou isso aqui para o Parque da Cidade, para o Jardim Zoológico, e as crianças elas sobem em cima desse jogo e jogam. Enfim, e tem outros jogos também que a gente produz com eles. E a gente vive fazendo essas ações e conversando e produzindo desafios e premiações para que eles se engajem, se interessem cada vez mais por essa questão, porque no final das contas eles vão ser os responsáveis por essa questão. Ó, tem uma gravidinha aqui na sala, né? Acho que é a Rê. Acho que é a Rê, será? Não sei se eu falei certo. Mas aqui era a Isadora, ela trabalha comigo. Sou hoje eu. em dia. Hoje o Cauê já está com 1 ano, mas aqui a gente estava numa manifestação. E é isso, assim, né? Esses aqui têm 3 anos, essas crianças aqui, e eu uso a Filomena, que é a minha minhoca, e ela adora falar de clima, enfim, e eles adoram abraçar o planeta. Então, falar sobre clima, né? Falar em todo lugar que ela possa. E eu queria aproveitar esses últimos minutinhos dessa apresentação para quem tiver interesse, quem tiver com telefone,
A gente tem esse QR Code, mas depois eu posso compartilhar no chat também. A gente está com uma inscrição aberta para o treinamento virtual e global do Climate Reality. É um treinamento gratuito. Nesse momento, ele vai ser feito em inglês, mas depois a gente vai tentar traduzi-lo. Mas, de qualquer forma, fica aqui o convite para quem tiver interesse que possa se inscrever no treinamento. As inscrições vão até agora, dia 25 de junho. Então, é isso. Basicamente, a apresentação que eu tinha, né? Agora, meu telefone, meu e-mail, e fiquem à vontade se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem que a gente, não só eu, mas aqui no Brasil a gente tem quase 600 líderes da realidade climática que podem falar sobre esse assunto e adoram falar sobre esse assunto. Então, quando eu não posso ir a algum evento ou algum lugar, a gente sempre tem uma pessoa que é super interessada e é a melhor pessoa para falar de clima perto de vocês, provavelmente. Então, é só me dizer e me chamar que a gente passa o convite para quem estiver perto. Então, basicamente é isso. E agora queria convidá-los para fazer perguntas, não é isso, Luciano? Sim. A gente vai deixar esse espaço aberto para perguntas e eu já vou aproveitar e fazer a primeira, que eu fiquei muito no jogo. A cara da Renata. É um material que é específico, propriedade do Climate? Como é que funciona? Não, a gente contratou um artista, ele é arquiteto, o Júnior Palhares. Ele fez pra gente esse jogo que são mais de 8 metros quadrados, mas né, a gente tem ele no modelo como se fosse um PDF, então ele tem um pouco, ele é esse tapetão, ele é legal porque ele dá para você brincar com qualquer idade. A partir de 2 anos, eu sento com as crianças, me jogo em cima deles e conto história. Era uma vez. Passando de e aí a gente vai. E aí a gente vai passando, e eles ficam jogando dado e eu vou contando história. As crianças um pouco mais velhas, elas jogam em cima dele e tem umas que eu coloco até em cima da mesa para ter um certo limite, né? Porque aí a mesa barra elas, porque senão eles ficam, né, se debatendo. Mas você consegue trabalhar com quase todas as questões climáticas, desde aumento de... Eles adoram a história dos escorpiões em São Paulo, inclusive, né, que tem escorpião, e aí o escorpião come barata, mas aí quando fica quente, imagina, né? E aí a questão do lixo, eles surtam com qualquer coisa. Mas aí, se você quiser o modelo, se tiver alguém com habilidades, a gente manda para você a foto, e aí, na verdade, é só colocar. Eu fiz uma vez, eu fiz ele todo com giz, e as crianças, né, subiram na praia, e eu fiz ele todo desenhado no giz, a moda vamos embora, mas funciona super bem. Então, depois eu posso mandar as fotos constrói. E o contato desse artesão, que ele é maravilhoso, esse artista, e certamente, né, a propriedade intelectual não existe, né? E tem os outros jogos que são mais complexos, mas que as crianças mais velhas gostam muito. E fora que eu gosto muito de fazer, eu levo um tabuleiro em branco e eles colocam lá, e assim, a partir dessa apresentação oral que eu faço, eles fazem assim, você jogou lixo no chão, volte 5 casas. Você entupiu o bueiro. Ou você não usa mais sacolas plásticas, parabéns, avance 2 casas. Então, eles vão dizendo o que eles querem, como avançar. Eu falo, vocês têm que ter, em cada jogo, tem que ter 5 ações, para frente e para trás. E aí eles colocam, e eles amam. Se deu mal, última casa, volte para o início. Eles amam, né? Assim, né? Adulto também gosta, né? Eu me divirto muito, 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 muito quando eu vou nas escolas trabalhar com os alunos e com os professores, porque os professores também, quando são alunos, viram criança, né? Então,
eles amam e fazem pior do que os alunos, então a gente se diverte a beça. De brincar com o outro. A gente já tem uma pergunta aqui da Natália. A Natália mora no Rio de Janeiro e ela é professora infanto-juvenil no Morro da Babilônia, de uma Revolusolar. Ela pergunta qual a tua opinião para a questão da educação e sustentabilidade nas favelas e o que você recomendaria para fazer com as crianças no Morro da Babilônia? Então, Natália, você sabe que uma das coisas que quando eu comecei, eu lido com educação ambiental, né? Trabalho com educação ambiental e com temas ambientais há muitos anos. E eu comecei com resíduos, eu adoro trabalhar com resíduos, porque resíduos é uma dos conteúdos, né, ambientais mais simples, porque ele é muito concreto, né? E trabalhar com criança no concreto é sempre muito bom. Então, sempre essa parte de trabalhar com resíduos, enfim, é muito bacana. Mas, de qualquer forma, quando eu tive acesso às questões de clima, eu falei assim, meu Deus, como é que a gente vai trabalhar isso com criança? Né? E mais, né? Assim, como é que eu vou chegar, principalmente em comunidades, na periferia, e vou chegar para os caras e vou falar assim, então, olha só, sabe aquela parada de carbono que o pessoal emite consumindo bastante? Então, aquilo que você não fez, você vai acabar, que é aquela coisa do Acordo de Paris e que é sempre a mesma história, né, dos países que mais poluem, que mais consomem, dos países que não consomem. Enfim, toda essa questão que é macro e que volta para o micro. Né? Então, assim, que a gente vê a mesma discussão, né, só que em escalas menores. E eu fiquei muito incomodada com isso. E depois, eu falei assim, não vou levar isso para criança, né? Tem tanta preocupação, não vou levar mais essa preocupação para eles. Só que acabou que eu fui, né, por uma série de questões, eu comecei a ficar muito incomodada também das pessoas nem saberem o que está acontecendo. Eu falei assim, meu Deus, as pessoas já estão sendo atingidas, já estão sendo impactadas por essas questões e elas não vão nem saber o que está acontecendo. Então, eu mudei um pouco a minha cabeça e falei assim, não, eu vou sim para as escolas, vou para as escolas principalmente públicas e vou falar de clima. E como é que eu fiz isso? Né? E eu acho que aí, Natália, talvez seja o pulo do gato. Da forma mais boboca possível, que é isso, assim, né? É a maneira mais simples, que é realmente trazendo o que o clima tem a ver com isso. Né? Então, assim, mostrando para elas, desde muito pequenininha, que é isso, quando tem a enchente, tem enchente, tá, chove aqui, chove. Como é que chove? Chove assim. Quando chove, o que acontece? Então, e as crianças, a gente tem que ter, assim, uma profunda admiração sempre pelas crianças, porque as crianças, elas são muito inteligentes, elas são muito sábias, e se a gente deixar, a gente aprende muito com elas, porque elas sabem tudo que está acontecendo. É impossível você achar que a criança não está entendendo nada. Então, ela sabe, e ela vai te contar isso tudo. Né? Quem é que entope bueiro? Quem é que está jogando lixo no chão? Né? Você fala assim, olha, imagina aqui na floresta, tanto lixo, quem é que joga lixo? Minha avó! Assim, as crianças sabem de tudo. Então, esse tipo de conversa, aproveitar sempre quando tem essas questões, quando chove muito, é uma boa época para conversar sobre clima. Quando faz muito calor, né, é uma boa época para conversar sobre clima. E, infelizmente, no nosso caso, a gente está tendo acesso a esses impactos, né, com alguma frequência. Então, todo dia pode ser dia para falar de mudança climática, porque certamente a cada dia que passa nós temos questões que estão conectadas com a mudança climática e, infelizmente, todas as agendas, sejam resíduos sólidos, para falar menos bonito, né? Lixo, água, questões de gênero, questões de minoria, todas essas agendas,
a questão climática ela vai ter interferência, ela vai impactar e vai potencializar toda e qualquer questão que esteja sendo discutida nessa agenda. Então, Natália, não sei se eu agradeci, quer dizer, se eu agradeci, não, eu li aqui agradecendo, eu não sei se eu respondi, mas a verdade é essa, assim, jogando, eu adoro brincar, e eu brinco com tudo, né? Eu pego, e eu normalmente falo com as professoras, assim, a brincadeira que você gosta é a brincadeira que você vai adaptar para clima. Eu sou muito mais velha que a maior parte das pessoas aqui, né? Então eu não vou falar quais eram as brincadeiras que eu usava, porque né, vai desde meus pintinhos venham cá, entendeu? E a amarelinha, mas toda brincadeira é só você colocar a questão climática ali no meio, porque né, uma vez eu escutei isso numa escola, falei assim, professora, as crianças aqui não gostam de música, elas só gostam de funk. Eu falei assim, mas alguém botou outra música para ela escutar? Porque aí eu comecei a cantar umas músicas bem de bocoloide, assim, aquelas bem antigas mesmo, meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, e elas curtiram e dançaram e gostaram. Então, a criança, eu acho que é muito legal, e nesse ponto, eu acho muito mais fácil de lidar com criança do que com adulto, porque a criança ela se permite embarcar na história. Então, se você leva a criança pela uma história, né, que seja coerente para ela e que não faça ela de boba, ela embarca. E ela te dá respostas maravilhosas. Então, eu acho que é isso. Assim. A Natália agradeceu e ela disse que a ONG é de energia solar na favela. Bem legal. Eu acho que eu conheço uma pessoa que trabalhou, que era o Henrique Drummond. Eu procurei um pouquinho há um tempo atrás, mas enfim. Tem uma outra pergunta aqui interessante do aumento da resiliência nas pessoas em meio à pandemia. Você já fez uma ligação entre clima e pandemia, né? Eu acho que faz muito sentido a gente pensar as pandemias, e os cientistas já falam que elas serão mais comuns, né? E está ligado a principalmente o clima e o desmatamento, enfim, são duas questões, né, que impactam muito, e a questão de trabalhar com resiliência no meio da pandemia, né? Educação tem tudo a ver com isso, né? Uhum. Então, a gente, outro dia estava escutando o Carlos Nobre, né, e ele é um cientista, muito, as pessoas vivem, ele está sempre no meio de alguma coisa que seja falando de clima, o Carlos Nobre está, né, e ele está sendo sempre convidado, e ele é um cara muito legal, e ele já vinha falando que é até interessante que nós não tenhamos tido nenhuma pandemia vindo da Amazônia. O que acontece? É quase matemática. O Sérgio Bessemann, que é um cara também, que é um economista que eu gosto muito, ele tem uma frase que ele fala quase todas as palestras dele, que eu adoro. E ele falava assim, se estamos indo para onde estamos indo, qual é a dificuldade de entender que nós vamos chegar? E traduzindo um pouco isso nas questões climáticas. A gente desmata muito. E o mais importante de entender essa questão do desmatamento é que muitas das áreas que são desmatadas, elas são desmatadas para nada. A gente não está falando do desmatamento, né, que é para ser transformado em uma lavoura ou até mesmo em área de pecuária. A gente tem muito desmatamento que é o desmatar pelo desmatar. É um desmatamento ilegal, é um desmatamento criminoso, é um desmatamento que depois que tiram aquelas árvores, a cobertura vegetal, aquilo ali é uma área inerte, ela fica lá sem nada. O que mora na floresta? Vários animais. Animais que a gente enxerga, animais que a gente não enxerga. E esses animais, eles têm lá os seus habitats que são dentro de outros animais, né? Ou por fora, né? Que nem a gente tem aqui. Graças a Deus a gente não enxerga bem para isso, mas deve ter um monte de bichinho aqui na nossa pele. Enfim, esses animais eles vão migrando e eles acabam pulando realmente, né? E encontrando com várias questões
que isso? A gente está tirando a casa deles, né? Então, assim, às vezes a gente fala assim, ah, mas tem uma jaguatirica. Meu Deus, a jaguatirica ela não está ali por vontade. Não existe uma jaguatirica, né? Uma onça pintada ou qualquer animal tamanduá que queira estar aqui na cidade, né? Ou queira, né, passear em via pública. Não, ele só está aqui porque a gente tirou o habitat onde ele estava. O que isso quer dizer? A cada dia que passa, nós, com essa questão do desmatamento, a gente está aumentando as chances desses animais virem para a cidade e escolherem outros habitats, né? Então, enfim, isso provavelmente vai aumentar. Assim como tem a dengue. Eu até tirei esse slide porque eu achava ele um pouco demais, mas eu acho que a dengue é um bicho muito... A dengue, né? Assim, o Aedes aegypti, gente, é um case de sucesso. O sujeito foi conhecido inicialmente como mosquito da dengue. Hoje ele entrega mais de 21 doenças mundialmente, né? Ele já está aliciando os primos, né? Porque o Aedes albopictus, se não me engano, ele era inclusive o sujeito que comia as larvas de Aedes aegypti. Hoje em dia eles trabalham juntos, eles estão em parceria, né? Eles entregando, né, chikungunya, dengue, enfim, e outras coisas. Então, assim, a natureza ela é incrível, mas a gente tem ajudado muito nessa questão. E a resiliência é entender que mais do que a gente perceber que a gente vai ter que lidar com essas questões, eu acho até que a gente tem uma questão de resiliência psicológica, porque assim como a questão da pandemia que a gente está sofrendo, né, e que a gente está vivendo de maneiras muito diferentes, mais uma vez, né, mulheres de maneira diferente, pessoas mais jovens, crianças e velhinhos de maneira muito diferente. A gente sabe que a violência doméstica tem aumentado. Então, assim, a gente vai ter que se organizar psicologicamente para lidar com esses casos que eu não tenho nenhum estudo para dizer, e eu não sou a mulher dos estudos, assim, né? Eu esqueço todos eles, a citação de estudo é uma coisa que eu não sei fazer, mas, assim, depressão e mudança climática, os índices eles andam juntos. Se você olhar o aumento da depressão nas pessoas e o aumento da mudança climática e o aquecimento global, eles andam muito, os índices eles sobem e descem muito perto. Eu acho que tem muito a ver com essa questão mesmo que vamos precisar de estar muito plenos para lidar com as questões da mudança do clima. E nós não estamos. Nem de longe estamos plenos, né? 3 meses de casa está deixando muita gente doida. Então, e esse não pode ser o novo normal. Então, tem muitas questões aí que eu acho que a pandemia nos traz coisas que são oportunidades e coisas que, para mim, eu achei que fosse ser muito mais demoradas e que a gente viu que, na pandemia, teve escolas inteiras virando de presencial para virtual em 2 semanas. As pessoas se organizaram. Gente, nunca tinha visto um troço desse tão rápido, né? Muitas questões que as pessoas se organizam. Então, assim, quando tem o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente dá importância às coisas, a gente resolve. Mas... Então, assim, quando mudança climática, aquecimento global for importante, a gente vai fazer a mudança que a gente precisa. Porque não há, economicamente falando, não há nenhum economista que a gente conheça que não tenha certeza que nós vamos fazer a transição para uma economia de baixo carbono. Isso é certo. Porque quando começar isso a virar dinheiro, a virar business, isso vai virar, não tem dúvida. É mais caro produzir do jeito. Exatamente. Assim, né? Não existe. E essa questão mesmo de ser tarde demais, para quem? Assim, o planeta não está preocupado conosco, gente. Né? A gente é poeira cósmica para o planeta. Né? O planeta, como eu até gosto de falar muito com as crianças, né? Porque eu sempre faço essa pergunta. Eu falo assim, e aí, gente, será que a gente precisa da natureza para viver? E, obviamente, não há dúvida que todos levantam, precisamos. E, ok, e a natureza precisa da gente? Aí, os mais espertos sentem que tem alguma coisa, tem uma pegadinha aí. Né? Os mais espertinhos, eles já ficam... Né? Mas tem sempre um
gaiato que fala, precisa, professora, imagina quem vai molhar as plantas. Então, assim, eu já escutei de tudo. Até, assim, não, precisamos, porque quando eu voltar na próxima encarnação, eu quero a natureza, né, aqui para eu voltar com possibilidade de ter um mundo melhor. Enfim, mas acho que o mais legal é isso, assim, a gente entender que o planeta vai muito bem, obrigado. Ele já passou por questões, por hóspedes mais inóspitos, e nós, assim, o que a gente afeta é a nossa sobrevivência. E a gente precisa entender isso. E a gente precisa, nesse momento, se fortalecer enquanto ser humano. E quem pode, porque historicamente não existe essa coisa de 100%. 100% vamos fazer a mudança. Não vai. A gente percebe, inclusive, isso nas questões dos negacionistas. Nós temos as pessoas que negam veementemente várias questões, inclusive as climáticas, e a gente tem 99,9% dos cientistas que comprovam que nós estamos vivendo um período de mudança climática, e sim, feita pelo ser humano. Mas nesse meio do caminho aí é onde está a nossa área de manobra, né? Eu acho que assim, somos nós que precisamos deixar alguns confortos de lado para poder fazer essa mudança, né? Sou eu que tenho que estar aqui com a minha garrafinha assim do lado para poder não ficar consumindo garrafa d'água toda vez que sai de casa, né? Sou eu sim que moro numa área que eu posso não pegar ter carro, né? Eu moro em cima do metrô. Eu moro em Copacabana, então eu tenho o privilégio de ter transporte público na porta da minha casa 24 horas por dia. Então, eu posso fazer essa escolha. Tem gente que não vai poder. E tudo bem. Né? Mas eu acho que assim, se a gente aos poucos vai fazendo as escolhas que nos são possíveis, dentro de cada possibilidade, a gente aos pouquinhos vai migrando também. A gente quer que seja mais rápido? A gente quer. A gente precisa que seja mais rápido? A gente precisa. Mas até que isso seja realmente uma prioridade, não vai ser. Mas o que me alegra nessa pandemia, o que me alegrou nessa pandemia foi não ter mais dúvidas. Quando precisar, a gente vai fazer essa mudança da noite para o dia, porque a gente tem como fazer. E isso aqui é legal. Né? Então, assim, a gente precisa se fortalecer, porque vamos ter perdas, como tudo. Né? Infelizmente, independente de que partido, de que ideologia, né, a gente, nesse momento, no Brasil, a gente está voltando para uma coisa que a gente nunca viu no Brasil antes, né? Assim, um desserviço nas questões de meio ambiente. Eu não tinha visto, eu vou fazer 50 anos esse ano, aliás, eu não vou fazer, porque se eu comemorar dentro de casa, eu não vou comemorar, então eu não vou fazer 50 anos, vai ser só o ano que vem. Mas, nesses últimos 50 anos, a gente não tinha visto tamanha coisa, a gente vinha num crescente de melhoria ambiental, então a gente está voltando para um lugar, não é para o passado, a gente nunca tinha visto isso aqui. Né? Então, é por isso que a gente precisa, principalmente os jovens que estão aqui, né? A Elane também trabalha com jovens, Denise, quer dizer, todo mundo que trabalha com jovens precisa de inspirar, né, e instigar esses jovens, porque nós precisamos da ajuda de vocês. Eu não achei que eu fosse ter que pegar cartaz e ir para as ruas, né, como eu tenho ido, mas, né, e os cestos para o futuro, né, essas mobilizações, elas são muito importantes, e elas são importantes que sejam feitas por jovens. Vocês têm um futuro, né? E vocês têm que lutar por esse futuro. Né? E não importa muito quem causou, quem não causou, se estava junto, se estava separado. Mas, assim, mudar já, né? É mudar já. A gente precisa realmente da ajuda de vocês. Né? E não dá para ficar esperando os veinhos, né, se recobrar a coerência, a inteligência, porque a gente não tem esse tempo. E vocês não têm esse tempo. Então, realmente tem que pegar, arregaçar as mangas e ir para a luta. Não armada, claro, mas assim, né,
sabendo. Eu acho que uma coisa bacana, né, que a gente pode fazer todos os dias é se informar. É simples. A gente sabe o que... Gente, a gente sabe comer direito, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe de tudo, né? É só uma questão de realmente fazer. A gente tem... Eu concordo muito com a Greta quando ela fala que a gente não precisa descobrir mais nada. A gente já sabe tudo, né? Ela tem um TED Talk que eu amo, porque em 11 minutos ela fala para as crianças. Eu coloco sempre o TED Talk dela quando eu vou nas escolas, e é muito legal porque as crianças ficam 11 minutos quietas, assistindo, escutando ela falar. Eu vou Ela pegar fala, com você esse tem que assistir, link. é muito bacana. E é muito interessante colocar as crianças para escutar, porque ela fala a verdade dura, uma verdade que é muito dura de escutar, e as crianças escutam. E a partir do momento que elas entendem, e isso é muito bacana nos jovens, né, e nas crianças pequenas principalmente, é que não há... É isso, assim, é preto e branco, não tem área É cinza. concreto. Exatamente. Então é muito bacana. Enfim, se eu Muito. deixar eu fico falando aqui até amanhã. Não, Dá perfeito. tempo de umas Tem mais perguntas duas aí. perguntas que eu acho que dá para encaixar. Uma fala um pouquinho de políticas públicas, né? Que você Uhum. comentou que a gente está tendo um retrocesso. E a pergunta é interessante porque fala de alguns governos definindo políticas públicas relacionadas ao PIB, né? Então, a gente está vendo alguns países até falando na reconstrução pós-Covid, por conta da pandemia, dessa parada, com regras e com uma economia de uma forma diferente, pensando em circularidade e tal. Como que você vê isso e quais são as iniciativas que você vê nesse sentido? Então, Luciana, eu acho que é exatamente isso. Nós temos saídas para tudo, né? O que mais vocês veem, não sei se vocês todos acompanham as questões ambientais, mas eu recebo pelo menos 3 a 4 convites para lives todos os dias, e não é figura de linguagem, é de verdade mesmo. Eu recebo pelo menos 3 a 4 convites todos os dias para falar da recuperação pós-Covid pelas questões ambientais, por oportunidades verdes. Isso está acontecendo em todos os países, né? Aqui no Brasil não é diferente. Tem muito se discutido essa questão, né? É que talvez essa é aquela coisa para ver se pega no tranco. Vamos ver se a gente pega no tranco. Então é um pouco disso. E eu acho importante, mas a gente vai precisar não só de uma política pública, a gente vai precisar de uma vontade, não só política, a gente vai precisar de uma vontade da humanidade. Escolha, né? É uma escolha. E não adianta a gente ficar nessa coisa, tipo assim, vamos precisar de todo mundo. Vamos. Mas a gente tem que Todo mundo fazer não vai. cada um por si, sabe? Assim, eu falo que eu tenho muitos problemas com meus... Eu tenho muitos problemas com o meu 1,60 m de altura. Né? Porque, assim, lidar com essa coisinha de 1,60 m aqui é muito difícil. Então, eu tenho toda hora decidir se eu jogo lixo, se eu separo o lixo, se eu... São muitas pequenas ações e todas impactam as questões ambientais. Né? Se eu escolho ir andando quando eu posso ir de ônibus ou pegar um outro transporte, se eu tenho bicicleta. Então, assim, a bicicleta parece que vai ser um boom, mas aqui no Rio de Janeiro, não sei como anda São Paulo, é perigoso. Assim, né? As pessoas assaltam. Então, assim, não é tão simples, né? Eu escutei anos e anos da minha vida e eu tinha uma resposta até padrão, de tanto que eu escutava. Professora, mas eu separo o lixo, vem o lixeiro e junta tudo. Tá bom, minha filha, mas pelo menos você separa o lixo. Isso aí é outro problema, a sua parte você faz. Vamos por parte, como diria Jack. Então, assim, não dá para resolver tudo. Então, assim, e não tem, assim, a gente não tem todas as respostas, mas, assim, temos, com muita certeza, em todos os países, em todos os lugares, temos opções verdes de recuperação e de uma maneira de sair disso, melhores, né? Como você mesmo disse, né? Mais resilientes e mais fortes. Mas nós temos que pressionar. Nós sabemos, e principalmente nesse governo, tem funcionado bem a pressão pública. Né? O sujeito fala uma coisa, vem a pressão pública, massacra, ele volta. É assim, mas é melhor do que deixar, porque se deixar, Sim.
Então, assim, nós temos poder como consumidores, nós temos muito poder. De não comprar, né? De não comprar. A questão das marcas, a questão... Exatamente. Então, nós temos que exercer, né? Quando a gente exerce o poder que temos como seres humanos, como consumidores, como cidadãos, nós, aos poucos, ainda que não seja por todo mundo, a gente vai puxando. E tem que ser feito assim, a gente tem que ir trocando a roda com o carro em movimento mesmo. Não vai dar para parar, ajeitar tudo. Então, cada vez que a gente tem isso, da mesma forma que, né, voltando lá, quando a Natália perguntou como é que se fala desse assunto, né, é isso, aproveita todas as oportunidades que você tem, se informe, porque cada conversa que a gente tem na vida, que a gente puder colocar, não é para ser chata, né, gente, ecochato já foi, né, mas que a gente possa linkar isso às questões climáticas, é uma oportunidade de você mostrar para aquele seu ouvinte que você tá ligado, que a gente tem escolha, que a gente pode ter um futuro melhor. É melhor estar falando mal dos outros, escutando novela, nada contra a novela, acho novela legal. Mas, assim, ao invés de estar fazendo coisas que não levem a lugar nenhum, e todos os dias nós fazemos coisas que não nos levam a lugar nenhum, seja olhar no Facebook sem julgamento, né, ou assistir o Jornal Nacional sem julgamento, né, porque é a mesma história sempre, né, então a gente já sabe. Ou então a gente decide não assistir, usar o tempo de outra forma. Usa o tempo de outra forma. A Elaíse mesmo estava falando assim, tem tanto livro bom, tanta live, tanta coisa. Vocês estão aqui. Olha só, gente, tem 34 pessoas às 8h30 da noite aqui. Ouvindo falar sobre clima. Falando de clima, de uma doida, entendeu? Então, assim, a gente tem que acreditar no ser humano. Eu falo isso sempre agora, sabe? Nós temos que acreditar no ser humano. Porque a gente escuta muita notícia ruim, né, de seres humanos que não são tão humanos assim, e a gente fica acreditando, né, que a gente não é bom para dedéu. E nós somos, sabe? Assim, o ser humano vale a pena. Criativo. Quantas notícias boas nós temos, tantos grupos fantásticos que estão fazendo coisas incríveis, pessoas que se uniram na comunidade, e quantas vezes pessoas têm tsunami não sei aonde, tem... esse que leva o vento. Ontem foi o Dia dos Ventos, vocês sabiam? Não. Eu nem sabia que comemorava o Dia dos Ventos. Olá, Rê, mais um para a nossa lista. Bianca, toma nota aí, hein? Dia dos Ventos Isso, ontem, ela deve estar aí. 15 de junho. Tá. Então, quando esses desastres ambientais eles acontecem, né, é oportunidade incrível. Quantas pessoas saem, se deslocam, vão para o outro lado do mundo para acolher pessoas, né? Fazem donativos. Então, assim, o mundo está cheio de pessoas e de seres muito incríveis e fantásticos. Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias, porque isso, inclusive, nos dá força, sabe? Isso nos fortalece. Falar sobre isso, lembrar disso, tanto nos torna humanos e cada vez mais humanos, e nós precisamos de compaixão por nós, né? Pelo planeta. E com o planeta. O planeta vai bem, obrigado. Pode deixar ele quieto. Aliás, ele está tão agradecido dessa história. Agora não vou com essa flexibilidade. Essa flexibilização não foi boa. Mas no Dia do Meio Ambiente, eu estava assim, gente, acho que o meio ambiente ficou tão feliz dessa comemoração do Dia do Meio Ambiente. Só online. Da Terra. Tudo online, cada um na sua. Foi o melhor dia do planeta Terra, né? Aquele monte de gente fazendo manifestação. Porque é legal, né? O pessoal faz manifestação e larga um monte de lixo. Pelo menos dessa vez foi normal. Vamos para a última pergunta, Rê. Tem uma pessoa que está assistindo, o Arthur. Se você quiser fazer a pergunta, Arthur, pode fazer. Oi, Renata, tudo bem? Estivemos ótimo. com o Fernando semana passada falando de resíduos. Que legal! Lembra? Então, eu dou aula aí há muitos anos, sou palestrante, economista ambiental, e essa semana eu fui convidado tanto para falar para uma escola, a moçadinha de 10 a 15 anos, do nosso ginásio, né, da nossa época, quer dizer, da minha, né, da sua não, da minha. Eu tive ginásio também. Eu não tive admissão. Depois o pessoal mais velho explica para os mais jovens. E aí,
Está tendo, por exemplo, essa discussão sobre o racismo agora, né? E eu vou falar para um grupo de 200 escoteiros. E o fundador do movimento, a estátua dele, por exemplo, essa semana, lá nos Estados Unidos, até jogaram a estátua no chão, que foi o Baden-Powell, né? Então, eu quero estimular essa molecada de 11 a 15 anos, eles saberem que eles estão no caminho certo. E é difícil para mim, porque eu falo para empresas, corporativas, faculdades, empresários, né? Já faz muito tempo. E falar para esse público jovem realmente é um grande desafio. Eu ouvi aí o que você falou, anotei aqui sobre será que a gente precisa da natureza para viver? E a natureza precisa da gente? Lógico que eu vou perguntar isso para eles. Mas agora eu queria ouvir um pouquinho de você. Isso. Um beijo para todos aí, abraços verdes, pessoal. Eu sou péssima de pergunta, Arthur. Eu fiquei na dúvida do que você exatamente perguntou, ou se você só contou. Não, o que eu poderia falar para eles para não ser um cataclismático, né? Falar dessa situação Tá. terrível, né? Eu quero estimulá-los de fato e não falar só de intempéries, de problemas climáticos. Eu quero jogar eles para cima com uma responsabilidade positiva. Então, eu gosto muito, eu me achei nessas 3 perguntas que o Al Gore jogou, sabe? Assim, aliás, você pode... Fica aqui o convite para todo mundo, se vocês, um dia que vocês precisarem, vocês só precisam me dizer quantos minutos eu tenho, eu faço super questão, né, no que eu puder falar, você pode me convidar, não sei se para essa, mas para as próximas, você pode me convidar, que será sempre um prazer estar nesse tipo de evento. Mas eu gosto muito das 3 perguntas, sabe? Se nós estamos... Olha, eu gosto tanto, é que vocês não têm como ver, mas eu tenho no meu computador, eu leio todo dia. Precisamos, podemos e vamos resolver a crise climática. Porque com essa pergunta, né, se a gente precisa, você meio que mostra o que está acontecendo. Então, você dá um panorama, né? Normalmente não tem muita coisa boa, né? Mas é isso, assim, a gente está aquecendo, é chuva, porque você começa a conectar. Eu uma vez estava assistindo o Jornal Nacional, coisa que eu não faço com alguma frequência, aliás, com nenhuma, porque eu não tem quase 6 anos que eu não tenho nem televisão em casa, mas e eu estava prestando atenção, tinham 5 notícias sobre clima no Jornal Nacional, e nenhuma delas estava conectada uma com a outra. Então foi super interessante. Então é isso, eles sabem do que está acontecendo, e aí você conectar essas notícias é legal. Então, esse precisamos é bacana. Depois a gente diz que pode, porque senão é isso. Senão você já, depois do precisamos, você dá um estilete que a galera já corta os pulsos, né? Então, porque também tinha isso, né? Eu falava assim, gente, a gente fala para as crianças assim, você não sabe o que era Rio, rapaz. Quando eu era pequena, nossa, eu mergulhava no Rio, a praia era diferente. E aí depois chega o pessoal da mudança climática e diz que ele não vai ter futuro. Eu falei assim, meu Deus, já distribui logo um estilete para a criança, né? Porque assim, acabou. Então, essa história do podemos é legal porque ela dá essa coisa do, né? Essa coisa assim, tipo, gente, a gente tem solução, não precisa ficar preocupado. E a pergunta que eu acho que é a mais legal é se a gente vai. Porque aí, essa pergunta se a gente vai é a que depende de você. Vai se você entrar nesse jogo. Então, assim, e tem gente que... Eu gosto muito do pessoal, né, que fica lá, assim, tipo, e aí, mas o que a gente pode fazer? Mas é isso que eu quero saber. Então, assim, o que você pode fazer? Porque todo mundo sabe. Então, se você pede para eles darem, né, opções do que você pode fazer, né, é legal do que eles... Né, então, se a gente vai... A gente pode andar de transporte público. Gente, tem muita coisa, né? E pedir para eles fazerem pesquisa, né? Pesquisar o que você pode fazer, né? O que você pode fazer na sua casa, né? Porque tem soluções que eu posso fazer na minha pessoa, na minha casa, no meu bairro, na minha escola, né? Na minha comunidade, né? No meu país. Aí você pira. Mas é muito legal, porque se você dá e escoteiro é um bichinho legal, né? Que a tarefa dada, a tarefa cumprida, né? Então eles vão surtar. Eu acho que é bem bacana. Eu adoro trabalhar com o pessoal dos escoteiros,
porque eles adoram medalha, né? Se você inventar um badge, né, uma medalha de escoteiro para clima, pode contar comigo que... E os de 11 e 15 ainda... Os 11 e 15 ainda não podem fazer o treinamento, que nesse momento é para maiores de 18. Mas a gente pode pensar, Arthur, depois, se você quiser, eu me comprometo a pensar numa jornada de clima para eles. Tá bom, Renata. Hiper obrigado aí. Um grande abraço. É isso, Luciana. Temos uma conversa? Maravilhoso! Obrigada! Ô, Renata, eu queria aproveitar, já que você se disponibilizou com o Arthur, porque aqui em Franca, eu e Maria Lídia, a gente coordena o Grupo Verdejai, e o Grupo Verdejai tem o propósito de plantar 1 milhão de árvores aqui em Franca. Tudo a ver com mudança climática aí. É o que vai resolver a história, gente. Nós já plantamos 5 mil, 3.500 foi numa mata ciliar que a gente plantou em 3.500 árvores com a ajuda da população. Foi um movimento muito lindo. E para a gente realizar esse trabalho de plantio, a gente vai em muitas escolas. O ano passado a gente falou com mais de 6.000 alunos. Mas as nossas reuniões é sempre coisa muito breve, os diretores dão pouco tempo e acaba ficando uma coisa muito formal. E eu adorei essa ideia de fazer uma coisa mais lúdica. E eu gostaria de saber se você poderia nos ajudar a estar esquematizando uma novidade aí, né, Maria Lídia? Vai ser muito legal. Conte comigo. Conte comigo. E tem umas... Depois eu vou separar para vocês, mas assim, tem muita coisa acontecendo, gente. Meninas, crianças, jovens... Jovens não gosta que a gente chame de criança, né? Mas é que todo mundo abaixo de 48 anos, para mim, é criança. Tem muitos cursos, muitos webinars, muitas coisas acontecendo. Então, assim, gente, vai lá, corre, que dá tempo de reverter o negócio, mas a gente vai precisar de você dar uma corridinha agora. Então, aproveita essa hora de pandemia, né? Muitas coisas acontecendo. Momento ótimo para vocês se engajarem por completo nessa questão. Muito obrigada aí pela sua presença e pela sua apresentação, viu, Renata? Mas a gente vai ficar em contato, viu? E se você quiser compartilhar essas coisas que estão acontecendo. Aqui tem o Leonel que está com uma mão. Maria Lídia tá... A Maria Lídia que quer falar, tem dar uma faladinha aí. Maria Lídia, você está muda. Assim, quer dizer, não, você está muda não, mas o seu microfone. Isso. Agora foi. A Laís é assim, ela serra tudo, depois a gente tem que acudir. Mas é isso aí. Ela. É que eu que sou lerda mesmo, esqueci de apertar o... Mas o que ficou marcado nessa conversa toda, tudo foi muito importante, porque todos nós sabemos. Então, você falou uma coisa, sabemos tudo e não cuidamos do que sabemos. Olha isso. A profundidade nessa frase, né? Sabemos tudo e não cuidamos do que sabemos. Porque depois você me cumprimentou agora no final, porque na verdade nós temos que melhorar. O que eu tenho que fazer para melhorar isso? A mim mesma, a minha casa, a minha comunidade, o meu município, o meu estado, o meu país e o planeta. Então, eu vejo que essa fala toda, nós podemos resumir nisso, e muita responsabilidade para nós. É muita responsabilidade. E nós sabemos, sim. Eu fiquei abalada, assim, sabe? Eu fiquei chocada com essa frase. Sabemos tudo e não sabemos, né? E não cuidamos do que sabemos. Olha isso. Então, como você fala, não tem que ficar falando muito. Tem que agir, tem que fazer, né? Onde? Comigo mesma, na minha casa, na minha calçada, na minha rua, no meu município, no meu bairro. E aí vai. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada. Beijo. Eu que agradeço. E tinha mais alguém? Tinha mais alguém, né? Quer falar, Rê? Não, tinha mais alguém que ia falar, não tinha? Que tinha levantado a mão, fora a Maria Lídia?
Não sei, alguém quer? Gustavo, quer falar alguma coisa? Acho que era o Leonel. Leonel, você gostaria de Eu se... queria falar, O Arthur. eu queria me colocar aí à disposição, Luciana, Renata e todas e todos. A gente, como economista, como professor e como palestrante, eu estou aí à disposição, tá, pessoal? Tenho aproveitado essa quarentena para estudar bastante. Ah, obrigada, gente. A intenção desses encontros é justamente essa, né? A gente aproveitar esse período para ter mais conteúdo, mais informação, enfim, para crescer no meio dessa pandemia, né? Sim, e eu sou gestor público aí também há muitos anos, né? Então, se vocês quiserem trocar uma ideia sobre economia, gestão pública, o que estamos vindo, eu estou à disposição. Eu sou da PUC, sou da GV, tenho colegas também, tá bom, pessoal? Isso, Boa! graciosamente. Abrindo conexões. Isso, com muito amor e com muito carinho mesmo, pode ter certeza Ô, disso. Arthur, a gente vai se encontrar, eu estou no mestrado da GV. Aí, ó, tá vendo? Eu dou aula junto com a Celina Ramalho, você deve ter conhecido. Professora Celina Ramalho. Eu tive aula com o André, do pessoal lá do FIS, né? Eu estou fazendo área de sustentabilidade. Eu não estou indo mais lá agora, já faz um tempo. Já. Mas são todos meus colegas. Mas são todos perfeito. Bom, pessoal, obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Mari, muito obrigada. A Mari, que eu acabei não agradecendo. Muitíssimo obrigada por convidar essa pessoa maravilhosa para a gente, Mari. Imagina, gente, é um prazer. E a Renata, né, deu um show, né? Ela arrasa sempre. E a gente com certeza vai ficar em contato, tem projetos acontecendo por aí que a gente vai, Renata, para a gente dar frutos dessa parceria. Obrigada, gente. Agradecer a vocês, a Elane que está aqui, a Neuzair, Denise, todas as pessoas que são líderes da realidade climática, que poderiam falar tanto quanto eu, e estão aqui nos escutando. Então, muito obrigada também, viu? Perfeito, elas já entrem no Mulheres do Brasil, que a gente vai... então, depois vamos conversar como é que a gente se inscreve, que eu sei que vocês estão aí com uma meta audaciosa, e eu acho que é sempre bom fazer. Mulheres sempre têm que apoiar mulheres, nós precisamos de todo o apoio, principalmente de nós mesmos. Sim, agora facilitou, na verdade facilitou o processo também para ingressar no grupo. Então é só entrar www.grupomulheresdobrasil.org.br e aí tem todas as informações para começar a fazer. Tá bem mais simples o site nesse sentido e, obviamente, que a gente espera ter vocês no Comitê de Sustentabilidade junto com a gente, plantando muitas sementes de amor por esse mundão afora. Obrigada, Renata, de verdade, de coração. Gente, muito obrigada. Um grande abraço. Obrigada. Beijo, obrigada para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.